Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje, terça-feira, terçou por aqui, véspera do jogo, do nosso jogo do ano até o momento. Amanhã, no Newton Santos, Botafogo e Red Bull Bragantino, isso mesmo. Galera, vamos aos assuntos aleatórios aí, começando o vídeo de hoje, né? A primeira notícia é que Luiz Castro, ele mesmo, será que ele vai virar o Jorge Jesus versão Botafogo? Estamos bem de técnico por hora, né? Com o Fábio Matias, técnico interino. Mas o Luiz Castro, não dá para dizer que está balançando, né? Mas já começou a ser cornetado, né? Ser criticado após perder um jogo da Champions lá da Ásia, tá? Inclusive chegou a ser chamado de treinador falido. Olha só. Já que o rival, né, disparou, o rival do Al Nassr, né? Olha só, vou até aqui, tô com o computador ligado aqui, aberto. A disputa lá na Liga Saudita é a seguinte, em 22 jogos, o Al Nassr tem 53 pontos, né? E o Al Hilal, que tá nadando de braçada, tá com 62, né? São 9 pontos aí de frente. Então, o Luiz Castro recebendo duras críticas. E lembrando, né, que o Luiz Castro, na carreira dele, ele tem esse orgulho, né? Currículo dele limpo, nunca teve uma demissão. Vamos ver. Já peço para você comentar aí embaixo. Aceitaria o Luiz Castro de volta? Galera, né, um assunto que mexe ainda muito com a gente, né? Mexe muito. Pessoal, se você está assistindo esse vídeo na hora que eu estou lançando ou ainda na parte da manhã, apesar de que hoje em dia com Globoplay e tudo você consegue rever matérias, né? Eu acabei de saber que no Globo Esporte de hoje, tá? Ali por volta de 1 da tarde, a menininha, a garotinha Valentina, isso mesmo, grande símbolo aí alvinegro, vai aparecer numa matéria no Globo Esporte. Eu não vou perder, por onde ela passa, né? Muito carismática a Valentina, uma simpatia, inteligente, enfim, uma graça a Valentina. Então, hoje no Globo Esporte. Pessoal, vou falar logo o assunto da thumb, tá? Não vou ficar enrolando, não vou fazer mistério, que é sobre, né, o assunto que surgiu ontem no Botafogo, o bochicho de uma possível saída do Gatito Fernandes rumo ao Internacional, tá? O que a gente tem de informação no momento é que o clube, né, o Colorado, não fez nenhuma proposta oficial, tá? É apenas uma sondagem que o Inter fez sobre a situação do jogador, né? Lembrando que o pai do Gatito, inclusive, jogou no Inter, né? Então teria esse laço aí, digamos, com a história, né, da família do Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes, né? E a gente sabe também que o Gatito tá vivendo um momento ali de uma certa instabilidade, né, no Botafogo. Enfim, é um grande goleiro que tem uma grande história no Fogão, mas também no momento o Botafogo não pode nem cogitar na saída dele, já que o John ainda está fora de combate, né? Então o Botafogo está num momento aí agudo, né, de jogos decisivos com o Bragantino, e em seguida também terá, a gente espera, né, os jogos da fase de grupo, né, e o John talvez retorne só daqui a um mês, né? Então seria temerário do Botafogo abrir mão do Gatito nesse momento, mas a janela ali da CBF ainda está aberta. Tem um regulamento ali que clubes que ainda estão envolvidos com estaduais e tal, teriam ali uma janela durando um pouco mais, né? Então, assim, poderia acontecer até uma transação, mas certamente o Botafogo só poderia sequer analisar a possibilidade, né? Claro que tem que consultar o Gatito, saber se ele teria interesse de uma transferência, né, para o Internacional, mas só poderia analisar se tivesse algum goleiro engatilhado, né? Muita gente pediu até, por conta dessa fase aí de irregular do Gatito, que o Botafogo tentasse trazer mais um goleiro, né? E por conta da lesão do John, né? Mas fica muito difícil você imaginar o Botafogo indo com 3 goleiros, né, que são de alto nível, né, e com um salário também de alto nível, né? Então, não existe, né, nenhum outro clube no Brasil com 3 goleiros lá em cima, né? Até o goleiro reserva, se você for colocar, né? Digamos que o John volte e tem uma sequência, né? O que a gente espera,
e assuma a titularidade, né, o Gatito como reserva estaria ali na prateleira mais alta dos reservas dos grandes clubes do Brasil da Série A, né? Então, muita coisa aí para rolar, mas surgiu esse interesse do Inter, vamos acompanhar aí cenas dos próximos capítulos, beleza? Pessoal, ontem, ainda na parte da manhã, o Botafogo divulgou 23 mil ingressos, né, para o jogo de amanhã, né? Então acredito que vai ter uma nova parcial hoje. De repente, quando eu acabar de gravar esse vídeo, já vai sair uma nova parcial. 23 mil ingressos, para vocês terem uma ideia, já supera o público que tivemos diante do Aurora semana passada, que foi 21 mil ali e pouco, né? Então já temos 23 mil alvinegros garantidos, e com isso o Botafogo também liberou os setores Oeste e Superior e também a Norte, tá? Já está liberada a venda desde ontem, só para passar aqui para vocês. A Norte, R$60 inteira, 30 a meia, obviamente, e a Oeste Superior, 80 inteira, 40 a meia, tá? Uma boa pedida também é o Camarote Fire Zone, né? Tem o Star Kids também, né? Mas o Camarote Fire Zone ali com Open Food, né? Enfim, bebida liberada também. Os preços para esse jogo, tá? São os seguintes: R$400 sócio, camisa 7, 450 para quem não é sócio, e criançada até 12 anos, 100 pratas, beleza? Então, quem tiver o interesse aí de ter essa experiência aí do Camarote Fire Zone, eu já falei aqui, não fui ainda, mas pretendo, uma das metas para essa temporada, conhecer. Quem tem ido tem elogiado bastante o Camarote Fire Zone, beleza? Galera, ainda falando, né, repercutindo o jogo de domingo, uma boa atuação do Botafogo, né? Um 4-2 no pó de arroz. E o Botafogo chegou a 4 vitórias seguidas. Vou falar já dessa sequência, né, de uma quadra que a gente fez para cima do tricolor, né? Mas eu teria que destacar também o seguinte: por que foi tão bom nesse jogo ali? Claro que aconteceram ainda erros, né? O Botafogo deu um mole ali, o primeiro gol do Fluminense um erro ali da defesa, do Walter, do Gatito, se atrapalharam, enfim. Ainda tem coisas a serem corrigidas, mas o que é interessante desse jogo é que a gente tem jogadores que estão ali em caixinhas diferentes, né? E que se destacaram. Jogadores, por exemplo, que estavam, né? Que a torcida estava de mal, né? O Marçal fez um jogo bem interessante. Há muito tempo que a gente não viu o Marçal ter uma atuação tão segura como foi domingo, né? E o Marlon Freitas, então, nem se fala, acabou sendo o destaque do jogo ali ao lado do Cauê, né? E fazendo 2 gols e chamando a responsabilidade também de bater o pênalti já na parte final do jogo, né? Então, 2 jogadores que ficaram muito marcados pela derrocada e que deram ali um sinal de recuperação no domingo. Então, Marlon e Marçal aí eu destaco, né? O Eduardo já vem aí há algum tempo subindo, né, de produção, e o Tiquinho, então, no último jogo contra o Aurora, nem se fala, né? Teve uma atuação aí de gala. Então, a gente vai aos poucos recuperando essas peças que a torcida estava, né, de mal. Então, muito bom. Outra ótima notícia é a base, né? As pratas, os jogadores pratas da casa, né? Cauê, que eu acabei de falar, Raí também fez um jogaço do Raí, né? Então, e vou falar daqui a pouco do Yarlen também, tá? Mais jogadores aí jovens se destacando. Inclusive, ontem teve uma comparação bem interessante, né? Que o Cauê, ele era considerado uma joia da base, na mesma época, no mesmo time do Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, que aliás fez 20 anos nesse domingo, mas não foi relacionado porque estava suspenso, né? Tinha tomado um 3º cartão amarelo. E aí a gente vê a diferença, né? Com o Cauê, o Botafogo foi muito mais cauteloso, né? Em lançar ele no time profissional. Ele fez isso aí de uma forma bem mais cautelosa mesmo. E o Matheus Nascimento não está conseguindo emplacar. Talvez o Botafogo hoje perceba, né? Que o Matheus foi lançado muito cedo, né? Você vê, acabou de fazer 20 anos, agora, como eu disse, no domingo, né? Então, assim, a gente repara hoje a SAF não precisando queimar etapas, né, dos jogadores. Então, realmente, uma partidaça do Cauê ali. Quem fez dupla ali com o Cauê também no meio de campo, né?
pitbull total foi o Gregory. Aí já é outro tipo de jogador, né? Recém-chegado. Vou botar aí também nesse pacote dos recém-chegados, né? De quem o Gregory realmente recém-chegou, mas quem também está no grupo aí desde de janeiro é o Urso, né? O Urso também que acabou fazendo um belo gol ali, fechando a goleada, né? A goleada 4-2, dá para chamar de goleada? Acho que dá para chamar de goleada, mas fechando o placar de 4-2, o Urso, o Gregory já mostrou ali muitas qualidades e a gente percebe que ele vai ser um jogador muito útil, né, nessa temporada. Acredito que vai ser um titular do Botafogo, o Gregory, né? O Urso é um jogador que, né, tinha aquela desconfiança, mas a gente pode dizer que foi também um jogo que deu moral, né? Deu moral para o Emerson Urso pelo gol marcado no final. Então, assim, sobre vários aspectos, os jogadores que atuaram no domingo, né, de um modo geral, fortaleceram o sentido de grupo, né? O Botafogo entra com uma equipe bem alternativa, né? E mostra muita força, né? Vencendo o Fluminense, que vinha super embalado, e como eu comentei aqui ontem, no vídeo de ontem, jogou com uma equipe alternativa, mas nem tanto, né? Foi lançando mão ali dos titulares ao longo do jogo, né? A equipe do Diniz. Pessoal, falei sobre escrita, né? O jornal Globo, inclusive, mostrou que essas 4 vitórias em sequência do Botafogo igualaram um recorde lá de 1962. Aquela equipe de Garrincha, né? Newton Santos, Zagallo, né? Timaço, lá de 61, 62. Então vamos aos resultados, tá? O Botafogo ganhou, o início dessa sequência do Botafogo foi 1-0 no Campeonato Carioca do ano passado. Aí no Brasileiro a gente ganha os 2 jogos, né? O 1-0, o gol do Cuesta no Newton Santos, depois o 2-0 mais recente no Maracanã, e agora o 4-2 no Carioca de 2024. Essa sequência de 4 vitórias seguidas do Fogão, né? E aí eu vou falar agora das vitórias do Botafogo lá de trás, né? Como eu disse, do time maravilhoso, né? Do Selefogo, né? Comandado ali pelo Garrincha. Começou o seguinte: 1-0 no Carioca de 61, 1-0 no Rio São Paulo de 62, 2-0 no Carioca de 62 e 1-0 também no Carioca de 62. O que esses campeonatos têm em comum? Carioca de 61 e 62 e Rio São Paulo de 62. Todos esses campeonatos o Botafogo foi campeão, né? Tem esse detalhe, tem essa diferença em relação à sequência de agora, mas de qualquer maneira, parabéns aí para o Fogão, que fez a quadra, e quem sabe a gente faz aí a quina, a mega, né, no Campeonato Brasileiro diante do Flu, né? Diniz aí tá enfileirando aí uma freguesia para o Fogão. Galera, falei do Yarlen, né? A gente tem que até memorizar o nome do garoto Yarlen, que ele ficou... O que marcou ali, né? Foi no final do jogo, a família dele, né, os familiares e tal, festejando a estreia dele no profissional do Fogão, né? Uma imagem muito bacana, até o Rafael, lateral, repostou, assim, né, naquele clima de imagens que o futebol nos dá, né, que ainda nos emociona muito, a emoção da família e do próprio garoto de 18 anos, tá? Estreando no profissional, no Maracanã, num clássico, né? Então foi muito bacana de ver isso. Parênteses, o Botafogo lançou ontem o Bastidores, hein? Bastidores na Botafogo TV, né? Quanto tempo que a gente não via jogadores com aquela energia toda, né? Vibrando demais. Foi muito legal ver a vibração. O Diego Hernandes também, que sacudiu segurança. Tem até a história maluca, total, do Tietê com uma tesoura tentando cortar o cabelo do Emerson Urso. Quem viu isso aí, comenta. Meu Deus do céu. Mas o Yarlen, né, ele declarou após o jogo, né, que é um sonho dele e da família, claro, não podia ser diferente, que vai ficar marcado o dia de domingo, vai ficar marcado eternamente na vida dele, essa estreia. O Yarlen, para quem não sabe, ele surge na base do Olaria, tá? E aí o Botafogo busca ele, né? Acha ele lá no Olaria em 2021, tá? Ele tá no Botafogo desde 2021. E ele já tem um recorde aí, pessoal, que é o seguinte. Eu falei que ele tem 18 anos,
Então ele é o primeiro jogador nascido em 2006, tá, a jogar no profissional do Botafogo. Então geração 2006, o Yarlen foi o primeiro. Muita gente vai lembrar de outro jogador de 2006, que é o Bernardo Valim. Só que o Bernardo Valim, ele jogou um amistoso, na verdade praticamente um jogo treino do Botafogo, lá na Inglaterra, quando o Botafogo foi enfrentar o Crystal Palace. Lembra que o Botafogo fez um jogo antes, né? E o Valim jogou ali, mas aí não era um jogo valendo, né, campeonato nem nada. Então ficou com o Yarlen, ficou com o nosso camisa 67, né? A gente falou de 61, 62 agora com o nosso camisa 67, o Yarlen, essa honra aí da geração 2006, né? E ele é um jogador ainda que a gente percebe que é meio franzino, né? 18 anos, é normal, mas que o Botafogo já está, desde o ano passado, fazendo um trabalho especial ali de reforço muscular com o garoto Yarlen. E o garoto Yarlen também protagonizou uma outra cena curiosa no domingo, que foi o lance ali no fim do jogo, né? Que ele foi puxado, enfim, foi o Felipe Alves, né, do Fluminense, puxou ele para fora, o Hugo puxou ele de volta, e foi um lance que até o próprio Yarlen disse que ele tomou um soco meio que sem querer, né, do John Kennedy, um soco no olho, né, por isso que ele caiu ali, e aí deu essa cena ali também curiosa do puxão, e teve até um início ali de briga, né, entre jogadores do Botafogo e do Fluminense. Para fechar aqui o pacote Yarlen, o Botafogo vê tanto potencial no jogador, tá, que ele tem um contrato com o Botafogo firmado até dezembro de 25 e uma multa rescisória bem alta, tá? A multa para clubes do Brasil que queiram adquirir o jogador tá em 12 milhões de euros, e se for um clube estrangeiro, 30 milhões de euros. Não tá fraco não, o garoto Yarlen, hein? Uma boa sorte para ele agora, né? E ele foi pensado semana passada, tá, pelo Fábio Matias para treinar com a galera do profissional, né? Ultrapassou até ali na fila, né? Jogadores como Zapata, né? Que a gente já vem falando já há mais tempo. O Fábio Matias viu no garoto ali muito potencial, relacionou ele para o jogo, né? Muita gente estranhou. Yarlen, quem que é o Yarlen? E o Yarlen acabou ganhando ali uns minutinhos para fazer a sua estreia. Galera, vou fechar aqui o vídeo de hoje falando uma chatice, mas enfim, a gente tem que falar. A FENAPAF, tá? Que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, vai ter uma reunião virtual hoje com a CBF para tratar de alguns assuntos, algumas reivindicações. Essa FENAPAF, ela é presidida pelo Alfredo Sampaio, que é aqui do Rio, né? A gente conhece aí, foi técnico de futebol, não sei se ainda mas sempre esteve à frente aí de organizações defendendo os direitos dos jogadores. E a FENAPAF vai discutir algumas pautas com a CBF, uma é sobre violência do futebol, e as outras duas pautas têm muito a ver com o Botafogo, né? Não são pautas interessantes para o nosso fogão. Uma delas é sobre o limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro, né? Talvez a FENAPAF esteja interessada numa reserva de mercado, né? Enfim. Mas a questão é a seguinte, vou abrir aspas aqui para o Alfredo Sampaio. Eram 5 jogadores estrangeiros, depois viraram 7 e agora querem que sejam 9, né, jogadores estrangeiros durante o Brasileirão na lista ali de relacionados, né? Então a FENAPAF está contra isso aí, segundo o Sampaio, tá? Ele disse o seguinte: é estrangeiro demais, o futebol brasileiro pede socorro. Então, é um tema complicado, né? Porque a gente vê aí o futebol cada vez mais globalizado no mundo todo, né? Clubes como o Botafogo tem vários estrangeiros, né? E é um tema que vai ser debatido. Infelizmente, tem chance até da FENAPAF ter algum sucesso, porque a CBF também não está muito afim de colaborar com o Botafogo, né? Não que seja só o Botafogo o único beneficiado, né? Hoje, praticamente, né, muitos clubes grandes do Brasil têm muitos estrangeiros, né? Mas o Botafogo, até por fazer parte da Eagle, né, ser gerido pelo John Textor, tem esse pensamento bem globalizado. Então, isso aí seria realmente uma coisa muito ruim para o Botafogo se ficar limitado a 7 jogadores. Vamos ver o que acontece. O outro tema de debate é justamente sobre o gramado sintético. Aí sim, diretamente afetaria o Botafogo, né?
Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, que hoje tem gramados sintéticos, e a FENAPAF quer acabar com isso, quer proibir, né? Aí eles falam, não, mas claro que não seria da noite para o dia, daríamos um tempo ali para esses 3 clubes voltarem com um gramado natural, mas é aquela hipocrisia, né? Como se a gente tivesse gramados naturais ótimos, né? Não temos. Ano passado o Mineirão, Tiquinho Soares vê o início, aliás, do declínio dele no campeonato, uma lesão lá no jogo com o Cruzeiro. Recentemente, né? Tudo bem que é um estádio que não é de Série A, mas o Botafogo foi jogar lá no Gama e o Jefinho saiu contundido também num gramado horroroso. E não precisa ir muito longe, o próprio gramado do Maracanã também, há muito tempo que não é bom. Então, assim, eu vejo como uma hipocrisia, porque para chegar e proibir o gramado sintético, né? Na Premier League não tem gramado sintético. Lógico, os gramados lá são um tapete, né? A grama natural lá é maravilhosa. Eu, como jogador de final de semana, nem isso mais sou, eu já fui, né? Jogador de pelada, prefiro jogar num gramado sintético do que num campo horroroso, com buraco, com grama alta, seja lá o que for, né? Irregular, né? Porque o campo irregular atrapalha não só a bola rolar, como também os próprios jogadores pisarem falso, enfim. Então, é uma coisa óbvia, né? Não, mas o que o gramado sintético gera mais lesões, isso nunca foi provado, né? Nunca foi provado, e eu duvido disso, né? Acho que o gramado ruim é muito pior, e o Brasil está longe de ter gramados naturais sensacionais. Mas, como eu falei, espero que a CBF não acolha, né, essa solicitação da FENAPAF, porque seria um desastre, né? Vamos ver, como tem Palmeiras e Atlético Paranaense aí juntos aí, pode ser que o Botafogo consiga manter, né, o tapetinho sendo válido. Flamengo e Fluminense são 2 clubes que, curiosamente, né, gerem o Maracanã, gramado horroroso do Maracanã, e aí o Flamengo e o Fluminense são contra o gramado sintético, aí reforçam aí a posição da FENAPAF. Complicado, galera. Falando ainda de CBF, a CBF tentou dar uma alfinetada no Botafogo, além disso tudo, né, que eu falei, divulgando ontem um relatório, tá? O Botafogo, a gente lembra, divulgou o relatório da Good Game, né? Falando que havia jogos ali suspeitos no Brasileirão de manipulação no resultado, e aí a CBF usou uma empresa da Suíça, tá? A Sport Radar, que até apontou vários jogos no Brasil ano passado que estariam ali sob suspeita, né? Uma análise mais criteriosa, mas diz que no Brasileirão mesmo, Série A, não teve nada. Teve alguns jogos na Série B, mas no Brasileirão mesmo não teve nenhum jogo. Então, de certa forma, a CBF aí tentando dar uma resposta ao relatório da Good Game e, como eu disse, alfinetar o fogão. Galera, é isso por hoje, 23 minutos. Então, lembrando vocês aí, Globo Esporte com a Valentina Ferraz, né? Acho que sim, Valentina Ferraz, não quero errar o sobrenome dela. E é isso, pessoal. Como é que tá o nível de ansiedade de vocês? E comenta aí embaixo também sobre a situação do Gatito, se seria uma boa novos ares para o Gatito, ou se a gente ainda precisa muito desse goleiro, né? Já que o John aí ainda está em recuperação. Como eu falei, não tem nem como cogitar uma saída do Gatito hoje sem ter um outro goleiro para o Botafogo contratar. E ainda o que eu falei também do Luiz Castro, né? Vocês aceitariam o Luiz Castro de volta? Valeu, pessoal. Deixa o like. Ótima terça-feira para todos. Comenta aí embaixo. E se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para a gente continuar crescendo. Fogão pra cima, sempre.